qual desculpa eu ia dar para ela? Eu ia mentir, ia falar que eu estudava à noite, estava mentindo, ia falar que tinha uma outra ocupação. Não, eu virei para ele e disse: olha, eu sou crente e eu tenho ocupação na igreja. Eu não posso deixar a obra do Senhor para ganhar 100 reais a mais. Não posso renunciar a obra do Senhor para ganhar um pouco mais. Eu prefiro perder nessa vida para ganhar na outra. Nós deixamos pai, nós deixamos mãe, nós deixamos emprego, aleluia, para fazer a tua obra. E o que nós vamos receber? O Senhor Jesus: olha, nessa vida vocês vão receber 100 vezes mais, e ainda mais, no porvir, vocês receberão a vida eterna. Só o crente em Jesus Cristo, só Jesus Cristo pode dar vida eterna ao homem. Meus amados irmãos, ontem tivemos uma mensagem abençoada pelo nosso irmão Fernando. Eu gostaria, não deixar o tema de lado, mas a vista dos irmãos no livro de Juízes, no capítulo 7, no versículo 20, não vou fugir em nada ao tema, Juízes 7, 20, porque, meus amados irmãos, nós estamos numa guerra espiritual, e nessa guerra espiritual, o Senhor não quer desocupados, nessa guerra espiritual, o Senhor não quer medrosos, nessa guerra espiritual, o Senhor não quer covardes, nessa guerra espiritual, o Senhor quer que tenha pessoas que tenham as suas mãos ocupadas na obra do Senhor, que tenha as suas mãos com as armas que ele diz no versículo 20 do capítulo 7 do livro de Juízes. Nós sabemos que Gideão convocou o povo de Israel para lutar contra os midianitas, e vieram 32 mil homens para lutar com Gideão. E Gideão, olhando para aquela grande multidão, Deus também olhando para aquela tão grande multidão, disse: olha, Gideão, você não vai poder lutar com essa grande quantidade de homens, porque senão eles vão dizer que foram as suas mãos que livraram o povo dos midianitas. Olha, Gideão, fala para os medrosos e para os covardes, para eles deixarem tudo e voltarem. Fala para eles que eu não preciso de covardes na minha obra. Fala para eles que eu não preciso de medrosos na minha obra. Fala para eles para ficarem sentados no banco mesmo. Eu não quero eles, deixa eles parados aí. Eu quero aqueles que estejam armados. Aleluia. E só nessa vez foram 22 mil pessoas afastadas. Ficaram 10 mil pessoas. Aleluia. E o Senhor mandou o Gideão fazer mais uma prova. Para encurtar o tempo nessa mais uma prova, sobraram apenas 300 homens. De 32 mil pessoas, sobraram apenas 300 homens. Eu tenho certeza que aqui nessa multidão, eu vejo aqui mais de 100 pessoas, com certeza. Mas eu digo com certeza, poucos são aqueles que querem um comprometimento na obra do Senhor. Poucos são aqueles que querem dedicar a sua vida à obra do Senhor. Estão com medo de perder o emprego, estão com medo de perder a família, por isso não fazem a obra do Senhor direito. Mas o Senhor ainda tem escolhido 300 valentes de Gideão. Eu creio que no meio dessa igreja, o Senhor continua levantando homens e mulheres para fazer a tua obra. Aleluia. No versículo 20 diz assim: assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, e exclamaram: espada do Senhor e espada de Gideão. Para essa batalha espiritual, jovem, para essa batalha espiritual, adolescente, para essa batalha espiritual, minha irmã, meu irmão, não, você não pode se apresentar de mãos vazias. Você tem que ter no mínimo essas duas armas. Na sua mão direita tem que estar a buzina, que é a palavra de Deus, e na sua mão esquerda tem que ter tochas acesas. O que é as tochas acesas? É a autoridade do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo na sua vida. Eu na igreja nesse momento, com sua mão direita, levanta a sua Bíblia. Aleluia. Subimos aqui o Morro do Andaraí todo, descemos no Jamelô. 2h30 subir o morro, descer o morro. Não é fácil não, irmãos. O pastor aqui era o primeiro a subir. Agora não, irmãos. 18 anos. Aleluia. Aí subiu, irmãos. Louvado o nome do Senhor. Outros desceram, porque tinha compromisso. Mas 16 almas estavam esperando lá. 16 almas aceitaram Jesus, aceitaram a oração. 16 almas louvados no nome do Senhor. Vale a pena,
purificai desse espírito. Despertai-vos. A minha vida está perto. Despertai-vos. Ouvir a ele dizer, assim será a minha vida. E muitos irão arrumar desculpa, mas é tarde e tarde demais. Portanto, vigiai e orai e olhai, porque perto está a minha vida. Portanto, eu estou aqui, porque aqui é meu lugar, e aqui eu posso entrar, aqui eu posso falar, aqui eu posso revelar, porque eu sou, e fora de mim não há outro Deus. Portanto, despertai, vigiai e orai, para que naquele dia não pegais, vós despercebido, e a minha graça e a minha paz. Agradeço a todos que me chamaram para poder dirigir. Estarei sempre aqui. Os irmãos possam me usar, possam me chamar, convidar, que eu estarei aqui em nome de Jesus. Irmãos, podemos ficar em pé, por gentileza? Jesus está te chamando, porque Ele te ama, Ele te ama. Se também quer aceitar Jesus Cristo nesta noite, dê um passo para o Senhor, que Ele te dará 10. Que alguém nesta noite quer aceitar Jesus, levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão, aceite como teu Salvador. Tem alguma alma? Vem aqui na frente, vem aqui na frente. O Senhor te chama, Ele te chama. O inimigo fala que é amanhã. Não, meu irmão, amanhã aceita Jesus. Olha, amanhã é muito tarde, o momento é hoje, a hora é já. Aceita Jesus, Ele está te chamando, Ele te ama, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar a tua vida. Abre o seu coração para o Senhor nesta noite. Está escrito na Bíblia, irmãos, que os anjos fazem uma grande festa no céu pelo nome do Senhor. Irmãos, imagine a festa que está acontecendo nesse lugar. Imagine a festa, eu fico no nome do Senhor também, eu fico no nome do Senhor. Aleluia. É filho prático, irmãos. É o Senhor ferido. Está chorando, irmãos. Está chorando, igreja. Em segundo lugar ficou a Elisana. Amém? Elisana ficou em segundo lugar, vai receber o prêmio também. Olha que maravilha. Divide comigo depois. Vou falar assim de nome do Senhor. E em primeiro lugar, o mistério. É Paulo Felipe. Oh, aleluia. Se joga para o Senhor Jesus. Não se esqueça de mim, Paulo Felipe. Irmãos, hoje eu recebi um presente maior, que foi a presença do Senhor na minha vida. Esse foi o maior presente que eu recebi nesta noite. A essa oportunidade que o pastor me confiou, que as crianças que vocês me confiaram, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer.
benção. Eu esperava ontem, foi uma maravilha, hoje melhor ainda. Oh, glória a Deus. Parabéns a todos os jovens, que Deus abençoe. Parabéns aos organizadores, parabéns a Jesus, que ele ali, diz, aleluia, abençoou 2 dias aqui de festa. Primeiro congresso, aleluia, de adolescentes da nossa igreja. Nós não convidamos ninguém, aleluia. Não é que nós somos orgulhosos, porque muita gente não pode vir sábados e domingos, tem trabalho na igreja deles, mas a porta está aberta para receber todos, e nossos fiéis vieram todos aqui, aleluia, a operar. Nós temos ainda 5 igrejas hoje funcionando, glória a Deus. E assim Deus abençoe, Deus abençoe a nossa igreja. Nós temos aqui pregadores, aqui nós temos profetas, aqui nós temos homens de Deus, aqui nós temos, aleluia, músicos de Deus, aqui tem adolescentes de Deus, e aqui está Deus abençoando a todos. Nós estamos aqui alegres. Vamos orar para encerrar nossa festa. Que Deus nos abençoe. Vamos sempre nossos cultos todas as quintas e todo domingo. Amanhã nós estaremos visitando a nossa igreja mais, Rua Carolina Machado, 174. Mas vamos aqui esperando a igreja do Grajaú para levar para a Breira, às 18h30, onde estará aqui a disposição da igreja para levarmos para a igreja Madureira. Lá tem também evento espiritual, um dia especial lá, não sei, mas mandaram convidar a igreja do Grajaú, porque diz que a igreja do Grajaú, onde chega, ela faz um egoísta. Quer dizer, tem, aleluia, as pessoas arranjam lugar, porque nós chegamos e Deus, aleluia, mexe lá, lugar para que nós possamos sentar, porque essa igreja é de Jesus e o pastor dessa igreja é de Jesus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a nossa palavra. Nós vamos orar para terminar o nosso trabalho e levar aqui o povo para você participar desta festa abençoada. Quinta-feira, adolescente, quarta-feira, meia, os adolescentes vão estar na igreja do mestre, vai ter um escopo aqui para levá-los, Monte Sinai, nosso amado dirigente, Manuel Gabriel Cunha. Quinta-feira, os adolescentes, dia 2 de fevereiro, e sábado, a mocidade, oh maravilha, vigília do Monte Sinai, sábado também do Monte Sinai. Então vamos orar para resumir nossa trabalho. A aula de música também, sábado, eu fiquei muito alegre de ontem ver 28 alunos foram para a aula de música. Já falei no início, se continuar assim, nós temos que arranjar uma escola para, aleluia, abrigar os nossos alunos.
cantar.